Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. E nós vamos meditar, meus amados irmãos, no livro de Apocalipse e no casamento judeu, no arrebatamento da igreja, da noiva, a semelhança do casamento judeu. E nós somos a noiva. O mais importante é esse. Lembrando disso, meus amados irmãos. E diante dessa situação, meus amados irmãos, nós vamos falar agora, e o livro é Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1, e diz assim: depois disto, tive outra visão. Havia uma porta aberta nos céus, e a voz que eu ouvia ao princípio, como se fosse voz de trombeta, falava comigo dizendo: sobe aqui e eu vou mostrar-te o que deve acontecer depois disso. Bem, meus amados, essa visão do apóstolo João, ela começa lá no capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus amados irmãos, a exemplo do casamento judeu, nós temos esse instante no casamento judeu, é exatamente quando o noivo chega na porta da casa da noiva com um alarido e voz batendo naquela porta para entrar, meus amados irmãos. Neste instante acontece uma coisa muito interessante. A noiva recebe o noivo para que eles possam se juntar e ele possa arrebatar a noiva para o casamento. No versículo 21 diz assim: ao que vencer, farei com que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e estou assentado com meu Pai no seu trono. Muito bem, meus amados irmãos, esta situação do casamento judeu, essa é a parte quando o noivo vai lá e arrebata a noiva para a casa do pai dele. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vós. E ele já preparou e já desceu, e ele veio para o arrebatamento. Tem uma coisa que nós podemos observar, meus amados irmãos, na segunda parte do versículo 1 de Apocalipse 4. Nós vamos dividir esse versículo em 3 porções. E ele diz assim: como se fosse voz de trombeta. Aquela voz que eu ouvi ao princípio. Essa voz de trombeta, meus amados irmãos, é porque na última hora, no último instante, para o arrebatamento, vai vir nos céus com voz de trombeta e vai anunciar a chegada na casa da noiva, que é a igreja de Deus na terra. E ele anuncia, dizendo: entra, sobe para cá e nós vamos subir e vamos ser arrebatados. E a voz de Deus é muito clara, meus amados irmãos. Segundo o apóstolo João, a voz de trombeta falava com ele.
sobe para cá e vou te mostrar o que deve acontecer depois disso. Depois disso, o quê? Depois do arrebatamento. Nós vamos agora pegar o versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. E o que é isso, meu amado irmão, minha amada irmã? É quando o Espírito Santo vem, faz o apelo para que nós recebamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. E aí, quando nós ouvimos essa voz, ele entra e nós cearemos com ele e ele com a gente. E assim acontecerá na vida daqueles que amam ao Senhor, naqueles que verdadeiramente querem estar com Cristo. Ao que vencer. Qual é o que vence? É aquele que aceita Jesus Cristo e permanece firme até o arrebatamento, meus amados irmãos. Porque depois do arrebatamento, nós temos no céu as bodas do Cordeiro. Vocês lembram daquela parábola das 10 virgens? Aquelas 10 virgens não vão se casar, mas elas são acompanhantes da noiva. Aquelas 5 que se extraviaram é porque não eram prudentes, não vigiaram com o óleo. O óleo o que é, meus amados irmãos? É aquele óleo que é derramado na cabeça e desce pela barba de Arão e desce pela sua veste. Esse é o óleo de Deus, que chega ao Monte Hermon. Isso é todo aquele que venceu recebe esse óleo. E ao que vencer, farei com que se sente comigo, no meu trono. Isso é Jesus Cristo falando. Porque ele, no arrebatamento, vai levar a noiva e passar aqueles 7 dias de ano para que haja as bodas do Cordeiro. E aí ele vai nos dar grande honra, fazendo assentar-se à sua direita no trono. Assim como eu venci e estou sentado à direita de meu Pai no trono, assim como Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai no trono, nós também sentaremos com ele à direita de Jesus Cristo no trono. Porque depois daquela ação vicária da morte dele aqui, ele subiu e levou cativo o cativeiro, as chaves do inferno estão lá. E nós precisamos compreender, meus amados irmãos, algumas situações que quando ele subiu e levou cativo o cativeiro, ele deu dons aos homens. E o dom que nós recebemos foi o dom do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que veio morar dentro. E este é o presente da noiva. Ele veio. É aquilo que o Espírito Santo está transmitindo a nós, ao nosso espírito, que somos igreja de Deus. Deus tem nos abençoado, meus amados irmãos, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos feitos justiça pela ação vicária de Jesus Cristo. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E nós precisamos compreender, meus amados irmãos, que é Ele quem nos dá ampla, total suficiência em Cristo. O Espírito Santo nos capacita a toda boa obra, meus amados irmãos. E Ele nos capacita a sermos testemunhas em Jerusalém, que é a cidade que você mora, Samaria é o estado, e os confins da terra são as nações. Então, são 4 opções. Jerusalém, sua cidade natal, sua cidade onde você mora. Judéia é
o estado e Samaria é o país. E os confins da terra é a terra, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz, muita alegria, muita prosperidade em Cristo Jesus. Que essa palavra chegue no seu coração hoje, que é o dia que Deus fez para nós. Este é o presente, meus amados irmãos. Usufrua desse presente, curta esse presente em Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus ilumine a cada um dos filhos e das filhas em Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos.